pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar essa planilha, eu posso chamar de sistema que eu criei aqui para tocar o nosso consultório, nossa clínica. E ele está separado por modalidades de especialidade. E basicamente aqui você pode trocar a sua imagem pela da sua clínica. E ela começa pela relação de materiais, né? Você cria uma relação de materiais e bota todos os materiais que você usa no consultório com um código, né? O fabricante, a apresentação, o fornecedor, o custo total, o preço do consumo, se é por ml, quanto é que é o ml, e aqui a unidade, a fração, como é que isso é usado. A partir do momento que a gente tem todos esses materiais cadastrados, a gente consegue dar entrada no estoque também. Então a gente imprime aquela lista com todos os materiais, todos os códigos, e daí a gente vem para o saldo atual e procura lá no nosso armário o que a gente tem. Eu tenho o código 1, que é o ácido fosfórico, eu tenho 11 unidades e tudo mais. E aqui a gente dá a quantidade mínima que ele tem que ter. Por exemplo, aqui, se a quantidade mínima desse material aqui fosse 20, né? Eu tivesse 11 no estoque inicial, ele já ia dar comprar aqui, né? Então a gente tem aqui como protocolo que a gente precisa de 4 ácido fosfórico no consultório. E assim ele vai gerando toda a tabela. E depois a gente consegue filtrar aqui na situação e consegue botar só, sei lá, comprar, né? Só o que precisa comprar. Então eu tenho aqui todos os materiais que eu preciso comprar. É um filtro, basicamente, né? Essa tabela ela também está disponível através do OneDrive. Então ela tá compartilhada com a minha secretária, ela consegue trabalhar na casa dela. Então tá aqui a Oralize Odontologia, que é o perfil do nosso Drive oficial, e ela consegue trabalhar em casa. Deixa eu ver se ela está logada, inclusive. Ela está aberta, ela está capaz de trabalhar aberta. Então a gente tem aqui todas as entradas, o saldo atual, né? E a gente consegue depois aliás, a gente tinha o saldo atual, começa assim pelo saldo atual, agora a gente tem as entradas, a gente comprou kit cirúrgico e tudo mais, e isso aí ele vai abatendo lá naquele saldo, no saldo atual, e aqui a gente, à medida que vai usando, a gente vai fazendo retiradas, então aqui implante, intraós, o tamanho, tudo, né? Só pelo código, tu bota o código aqui, vamos supor, 100 e sei lá, vamos botar aqui 98, tá? Aí ele já preenche PPR, né? Vamos lá botar 70, ó, implante intraós, tal, e assim ele vai preenchendo. É uma planilha meio automática que ela é toda baseada naquela lista de material, que é a primeira função que tem que ser feita. Depois disso feito, né, aqui representa ali o cadastro dos materiais e o fluxo de estoque. Eu tenho aqui os procedimentos variáveis, no procedimento de custo variável, que eu vou fazer aqui uma experiência com vocês, que é o que estava acontecendo aqui no consultório, tá? Deixa eu já ajustar isso aqui, clareamentos, opa, check-up, tirar esse azinho mais aqui, pronto. Então vamos supor, vamos lá em restauração. Eu tenho aqui todos os materiais que eu uso na restauração, né? Eu boto o código, ela aparece do lado novamente, né? Vamos lá, 124. Deixa eu puxar a fórmula para baixo, né? E aqui a gente vai... Enfim, não vou usar isso aqui, deleta, ele vai ficar 0 aqui. E daí o que acontecia é que eu cobrava 120 de preço, eu cobrava 120 e pagava 30% para o dentista. Então aqui ela cai tudo em cascata, né? Aqui tem todas as tabelas lá de taxas. Essas tabelas de taxas elas estão todas cadastradas lá no meu custo fixo. Aqui no meu custo fixo tem tudo que vai de custo da empresa, né? Separados aqui por infraestrutura, aqui por folha salarial, enfim, as minhas horas clínicas, as taxas do cartão de crédito e tudo mais, né? Então, o que acontece aqui é que a partir do momento que a gente tem todo o custo fixo elaborado e os materiais cadastrados, a gente pode vir para essas partes aqui de clínica geral e especialidades. A gente vem aqui, por exemplo, em restauração, vou fazer um exercício com vocês para vocês entenderem como eu estava tomando prejuízo. Então, eu vou botar aqui sem taxa, tá? Sem taxa, para ver como a conta era bem injusta comigo. Eu cobrava 120 uma restauração, né? O que mais pesa é sempre
a hora clínica, então vamos ver aqui a hora clínica, né? Eu cobrava, aí a minha hora clínica está em R$ 55, né? E eu levo em torno de 1 hora para fazer uma restauração, atender um paciente bem, tudo certo, fazer tudo bem feito. Eu pago 6% de imposto, né? Até certo ponto, depois o fator R incide outro valor. Eu tenho aqui 30% de dentista, que eu pago a dentista para fazer uma restauração, eu pagava 30%. Eu não pagava comissão ainda para ninguém, né, mas estava já pensando em dar 1% de comissão para cada uma. Então, o que ia acontecer comigo nessa conta é que eu ia ter um -4 aqui de prejuízo, né? Então, eu tive que ajustar, né, a restauração para 145. O dentista agora recebe 25 e daí meus vendedores ainda continuam ganhando 1%. Então eu tenho um lucro final aí, de lucro líquido mesmo, de R$ 17, que representa 12%. Então a minha ideia é que aqui eu também tenho a cotação dos laboratórios, né? Então sempre quando for verde é mais barato, né? Quando é zero, obviamente a gente desconsidera, mas vamos supor aqui uma coroa provisória, né? Esse laboratório aqui ele é mais barato, ele é R$ 30. E aqui os dentinhos também, com essa regra de cor também. Aqui eu tenho os resultados, então o que esses procedimentos me representam de custo, preço, o que o dentista recebe, né? Então, por clareamento eu pago 25%, eu tenho um custo de 70%, um preço de 480, o lucro de 246 e a minha taxa, a minha margem de lucro é de 52%, né? E aqui todos os meus procedimentos catalogados. Eu estou ainda em fase de preenchimento de algumas coisas, mas a ideia é que vocês não recebam isso, quem quiser compartilhar, quem quiser que compartilhe essa ferramenta, a ideia é que não receba ela preenchida total, mas que vocês preencham de acordo com a realidade de vocês, né? Então, voltando aqui para os procedimentos custo variáveis, vamos fazer outra situação aqui, como, por exemplo, na ortodontia, em aparelho fixo, né? Aqui eu fiz uma conta um pouco diferente, que eu primeiro desconto tudo para depois dividir. Então, o dentista aqui ele não recebe, aliás, recebe 50%, mas a maneira como a fórmula vai incidindo é diferente, tá? E a ideia é, obviamente, que vocês entendam das fórmulas para poder fazer o próprio sistema. Certo, pessoal? Então era isso.